Estou nesta terra há 102 anos. E quero que você pense sobre isso por apenas um momento antes de eu dizer outra palavra. 102 anos, 3 maridos enterrados, 5 filhos criados. 2 deles tive que me despedir antes da hora. Vi presidentes irem e virem como mau tempo. Vi indústrias inteiras surgirem, te venderem algo inútil e colapsarem. E ainda estou aqui, ainda afiada, ainda na minha horta toda manhã antes do orvalho evaporar. Todo médico que me entregou uma receita e me disse para parar de usar minhas plantas se foi. Cada um deles. Sobrevivi a todos. Tire suas próprias conclusões. Agora querem você correndo para a farmácia para cada dorzinha, cada tosse, cada mancha teimosa de pele que não coopera. Te convenceram de que cura é complicado, que requer um diploma e uma consulta e uma pilulazinha branca que vem com 14 efeitos colaterais listados numa voz tão rápida que você nem consegue pegar. Pelo amor de Deus. As pessoas que inventaram essas regras não viveram metade do que vivi, nem perto. Minha avó conhecia plantas do jeito que a maioria das pessoas hoje conhece suas senhas de celular, sem nem pensar. Ela saía para aquele campo atrás da casa e voltava com tudo que precisava. Criou 11 filhos e a maioria deles viveu vidas longas e saudáveis sem uma única ida a um especialista. Ela usava o que o bom Deus colocou no chão. E o bom Deus, quero que você saiba, foi muito intencional sobre o que colocou lá. Hoje vou te contar sobre 15 plantas que tenho usado a vida inteira. Plantas que a maioria das pessoas esqueceu completamente. Plantas que têm curado humanos por milhares de anos. E plantas que, se sua avó valia algo, ela já sabia. Vamos lá. Número 1. Calêndula. Minha mãe cultivava calêndula ao longo da cerca todo ano. Aquelas flores laranja brilhantes. Senhor, eram alegres. Quando uma de nós crianças entrava com um corte ou arranhão ou queimadura do fogão, ela não procurava um armário. Ela ia lá fora. Chamam de Malmequer agora e vendem versões chiques em lojas boutique por R$60 o pote. Fazíamos o nosso. Secávamos as flores, infundíamos em banha e tínhamos uma pomada que curava feridas limpas sem infecção. Agora os cientistas têm uma palavra para o que está acontecendo quando calêndula funciona. Chamam de ação anti-inflamatória de triterpenoides e flavonoides. Isso é só um jeito chique de dizer que a planta diz ao seu corpo para parar de estar com raiva e começar a se reparar. E funciona. Ensaios clínicos confirmam. Soldados medievais carregavam para a batalha por uma razão. Chamavam de flor da guerra. Você não pode patentear uma flor. Essa é a única razão de você não ouvir mais sobre isso. Número 2. Comfrey. Me escuta. Essa tem um nome popular que te diz tudo. Colaosso. As pessoas chamavam assim porque quando você envolvia um membro machucado ou torcido num emplastro de Comfrey, curava como se o tecido estivesse sendo costurado de volta de dentro. Torci meu tornozelo gravemente quando estava nos 60. Meu segundo marido, que Deus o tenha, queria me levar ao hospital. Disse para ele cortar um pouco de Comfrey da horta dos fundos e me trazer a banha. Ele olhou para mim como se eu tivesse perdido a cabeça. Aquele homem, dosmacético, 3 dias depois estava andando sem mancar. Ele nunca questionou a horta de novo. Comfrey contém algo chamado alantoína, que é um composto que diz às suas células para se multiplicarem e repararem mais rápido que normalmente fariam. Seu corpo já sabe como curar. A alantoína está só dizendo para se apressar. Use só na pele, viu? Não internamente. Uso externo é uma das melhores curadoras que já encontrei. Número 3. Verbasco. Aquela planta alta e felpuda crescendo na vala ao lado da estrada. Sim, aquela. As pessoas passam de carro todo dia e não têm absolutamente nenhuma ideia de que estão passando por um remédio para pulmão que funciona há séculos. Meu pai fumou tabaco enrolado a vida inteira e ainda viveu até os 84, o que não recomendo, mas vou dizer isso. Quando pegava um resfriado no peito, era chá de verbasco que o limpava. Não xarope da loja. Verbasco. A planta contém saponinas. Essa é uma palavra chique para compostos que agem como pequenas escovas dentro das suas vias aéreas. Afrouxam o muco. Te ajudam a tossir para fora em vez de só ficar lá deixando engrossar em algo pior. Xaropes para tosse modernos suprimem a tosse. Verbasco te ajuda a terminar.
A diferença entre silenciar um problema e resolver um. Sim, senhor. Coe seu chá através de um pano fino, viu? Aqueles pelinhos felpudos da folha vão irritar sua garganta se não fizer. Minha avó me ensinou isso na primeira vez que fiz. Eu tinha talvez 7 anos, de pé num banquinho na mesa da cozinha dela. Número 4. Tanchagem. Não a banana da terra. A erva daninha de crescimento baixo no seu gramado que você provavelmente tem matado com herbicida por anos. Para com isso. Tanchagem é um dos remédios de primeiros socorros mais imediatos que existe. Você mastiga a folha, pressiona num corte ou picada ou mordida e em minutos o inchaço começa a se acalmar e a dor alivia. Nativos americanos chamavam de pegada do homem branco porque seguia colonos europeus em todo lugar. Notaram que crescia onde quer que os colonos andassem? O que é notável é que aqueles mesmos nativos americanos rapidamente aprenderam a usar eles mesmos. Quando algo útil aparece, pessoas sábias prestam atenção. Um estudo do Irã descobriu que pomada de tanchagem ajudou a curar queimaduras de 2º grau melhor que tratamento padrão. Queimaduras de 2º grau. E está crescendo na rachadura da sua calçada agora de graça. Querem que você compre cremes caros para feridas. A resposta já está aos seus pés. Número 5. 1000 folhas. Soldados têm embalado 1000 folhas em feridas desde tempos antigos. Não porque era uma boa ideia, porque funcionava. Para o sangramento, previne infecção e ajuda a ferida a fechar limpa. Usei 1000 folhas em cortes mais vezes do que posso contar ao longo de 102 anos. Você esmaga as folhas frescas, pressiona na ferida e o sangramento desacelera. A ciência chama isso de ação hemostática. Chamo exatamente o que minha avó chamava. A erva que te impede de sangrar em tudo enquanto você descobre o que fazer em seguida. 1000 folhas também faz um chá fino para a febre. Bebe quente, fica embaixo das cobertas e sua a doença para fora. Esse é o jeito antigo. Não confortável, mas eficaz. O bom Deus fez 1000 folhas resistente o suficiente para crescer em quase todo lugar na terra. Isso não foi acidente. Número 6. Prunella. A planta é chamada Prunella vulgaris e o nome popular é cura-tudo. Agora, quando algo foi confiado tempo suficiente para que pessoas nomeassem cura-tudo, é uma reputação construída ao longo de séculos de resultados reais. Prunella é particularmente boa para a boca e garganta. Gargarejar um chá forte para dor de garganta. Usar como enxaguante bucal para aftas. Aplicar as folhas esmagadas em pequenas feridas. Acalma membranas mucosas inflamadas, que é o jeito científico de dizer que acalma tecido úmido e irritado. Cresce baixa em gramados e prados com pequenas espigas de flores roxas que abelhas absolutamente amam. Se você vê as abelhas indo para ela, esse é seu sinal. Abelhas sabem, sempre souberam. Minha neta me ligou no inverno passado com a boca cheia de aftas. Estava miserável. Disse para encontrar Prunella na loja de ervas e gargarejar 4 vezes por dia. Me ligou de volta 5 dias depois, soando completamente diferente. Disse, vó, como você sabe tudo isso? Eu disse, meu bem, porque alguém me amou o suficiente para me ensinar. Agora estou te ensinando. Número 7. Sabugueiro. Ah, esse finalmente trouxeram de volta. Agora vendem em gomas e garrafas de xarope chiques em toda loja de alimentos naturais e agem como se tivessem descoberto algo novo. Aham. Minha avó fazia xarope de sabugueiro todo outono antes da estação fria chegar. Todo outono, sem exceção. Sabugueiro foi estudado apropriadamente agora. Descobriram que reduz a duração e gravidade de resfriados e gripes. Os compostos em sabugueiro, chamados polifenóis, isso é só uma palavra chique para o que dá à baga sua cor roxa profunda. Aqueles compostos interferem com como vírus se anexam às suas células. Vírus precisam se agarrar a algo para te deixar doente. Sabugueiro torna mais difícil para eles pegarem. Seu corpo faz o resto. Fazíamos xarope fervendo as bagas com mel e um pouco de gengibre e cravo. Uma colherada toda manhã durante o inverno. Não tive uma doença respiratória séria em mais tempo que a maioria das pessoas lendo isso tem vivido. É tudo o que vou dizer sobre isso. Nunca coma as bagas cruas. Cozinhe primeiro. Isso é importante. Número 8. Quebra-ossos. Agora aqui está uma que realmente esqueceram.
quebra-ossos. Eupatorium perfoliatum. Nos anos 1800, durante epidemias de gripe, todo lar mantinha quebra-ossos seco para quando a febre e a dor profunda nos ossos chegassem. Chamavam a gripe de febre quebra-ossos por causa de quão mal tudo doía. E quebra-ossos era o que as pessoas procuravam. Você faz um chá quente amargo. Senhor, é amargo. E você bebe ao primeiro sinal de sintomas de gripe. Vai para a cama. Deixa seu corpo fazer o que está tentando fazer. A amargura é parte. Quando eu era menina, minha avó me disse que remédio que tem gosto ruim é remédio que significa negócio. Acreditei nisso a vida inteira e ainda acredito. Herbalistas tradicionais descreveram como ajudando o corpo montar uma resposta de febre apropriada. Sua febre não é sua inimiga. É seu corpo lutando. Quebra-ossos ajuda seu corpo a lutar bem. Substituíram por medicamentos que suprimem a febre e te mandam de volta ao trabalho cedo demais. Agora você se pergunta por que todo mundo fica doente o inverno todo. Número 9. Verbena azul. Essa é para as pessoas tensas. Os que pensam demais. Os que ficam acordados à noite repassando cada problema e conversa da década passada. Você sabe quem você é. Verbena azul é o que velhos herbalistas chamavam de nervina, uma planta que acalma e fortalece o sistema nervoso sem te nocautear. Seus níveis de cortisol, que é só um jeito chique de dizer o sistema de alarme de estresse do seu corpo, podem ficar elevados por tanto tempo que seu corpo inteiro sofre por isso. Cortisol cronicamente alto quebra as coisas. Sua digestão, seu sono, seu sistema imunológico, seu coração. Verbena azul ajuda seu sistema nervoso a parar de gritar. Fiz chá de verbena azul nas noites por décadas. Nas noites quando a dor ficou alta, porque na minha idade você carrega muita dor, ou quando a mente não se acalmaria, aquele chá me ajudaria a encontrar meu caminho de volta à quietude. Amargo como o pecado, mas vale cada gole. Número 10. Enula campana. Quando o resfriado no peito vira algo mais profundo, algo que se assenta nos pulmões e persiste por semanas. É quando você chama Enula campana. Inula helenium era a erva para infecções pulmonares profundas e teimosas. Não a tosse rápida, a longa. A que ainda está batendo 6 semanas depois de tudo mais ter passado. A que te preocupa. A raiz contém compostos chamados lactonas sesquiterpênicas. Essa é uma frase chique para o negócio que acalma tosse crônica e luta contra infecções respiratórias num nível mais profundo que a maioria das coisas que você vai encontrar. Antimicrobiana. Anti-inflamatória. Funciona lentamente. Você toma em pequenas quantidades ao longo de semanas, não um concerto de uma vez. Um remédio de longo prazo para um problema de longo prazo. Meu terceiro marido tinha um peito que nunca se recuperou totalmente de uma pneumonia ruim que pegou nos 50. Todo inverno usávamos raiz de Enula campana durante os meses frios. Fez diferença? R$1. Ele sempre chamava de seu remédio de inverno. Ainda cultivo no meu jardim. Aquela planta alta com as folhas grandes dramáticas e as flores amarelo girassol, toda vez que floresce penso nele. Número 11. Uva do Oregon. Uva do Oregon é a planta que dermatologia moderna está silenciosamente começando a admitir que realmente funciona. Para a psoríase, para eczema, para aquelas condições de pele inflamadas teimosas que nada parece tocar. Múltiplos estudos agora confirmam. Extrato tópico de uva do Oregon melhora sintomas de psoríase significativamente. A planta contém berberina, um alcaloide com genuínos efeitos antimicrobianos e anti-inflamatórios no tecido da pele. A casca das raízes e caules é amarelo brilhante. Aquela cor amarela é a berberina. Uma prima minha sofreu com psoríase a vida adulta inteira. Envergonhada por isso. Tentou tudo que medicina convencional ofereceu. Veio ficar comigo um verão nos 60 dela e a coloquei em pomada de uva do Oregon todo dia sem falta. Quando foi para casa 6 semanas depois, sua pele tinha mudado. Chorou na minha varanda. Disse que foi o primeiro alívio que sentiu em décadas. Meu filho, há remédio crescendo neste mundo sobre o qual não estão te contando. Número 12. Rainha dos Prados. Agora aqui está uma que vai fazer suas sobrancelhas subirem. Rainha dos Prados é a planta em que a aspirina foi baseada.
Antes de aspirina sintética existir, pessoas bebiam chá de rainha dos prados para dores de cabeça, febre, dor de artrite e inflamação estomacal. Quando químicos desenvolveram aspirina, derivaram de compostos de salicilato encontrados em plantas como rainha dos prados e casca de salgueiro. Mas aqui está o que perderam no processo. Rainha dos prados não danifica seu revestimento estomacal do jeito que a aspirina frequentemente faz. Na verdade, curandeiros tradicionais usavam para acalmar inflamação estomacal, enquanto aliviava a dor ao mesmo tempo. A planta inteira funciona diferentemente que o composto isolado que puxaram dela. Esse é o problema com a abordagem moderna. Encontram a uma coisa que acham que está fazendo o trabalho, puxam para fora, sintetizam e acabam com algo menos balanceado e mais problemático que o que a natureza tinha arranjado. Minha avó fazia chá de rainha dos prados para dores de cabeça e para qualquer um cujas juntas estavam dando dor. Sabor agradável, ligeiramente doce com fragrância de amêndoa. O bom Deus fez fácil de tomar porque sabia que você precisaria frequentemente. Número 13. Berberis. Berberis tem sido usada medicinalmente por mais de 2000 anos. Medicina persa antiga, tradição ayurvédica, medicina tradicional chinesa. Todos conheciam esta planta. E ciência moderna está agora confirmando por quê. Berberis contém berberina, aquele mesmo composto poderoso da uva do Oregon, mas em concentrações mais altas. E pesquisa atual mostra que berberina é eficaz contra bactérias, fungos, parasitas, inflamação, gerenciamento de açúcar no sangue e colesterol. Pesquisa clínica real. Não só tradição. Com resistência a antibióticos se tornando uma crise genuína, cientistas estão olhando firme para plantas contendo berberina. Porque algumas cepas de bactérias que desenvolveram resistência a antibióticos farmacêuticos ainda são vulneráveis à berberina. Medicina antiga se tornando vanguarda de novo porque finalmente estamos ficando sem alternativas. Tomam uma pequena quantidade de tintura de raiz de berberis regularmente, por anos. O sabor é intensamente amargo, o tipo de amargo que faz seu rosto inteiro participar. Mas sobrevivi a cada crítico e cada cético que já questionou o que coloco no meu corpo, então vou continuar. Número 14. Trevo vermelho. Crescendo em prados e ao longo de estradas e em campos por todo este país. Trevo vermelho. E a maioria das pessoas vê como erva daninha. Trevo vermelho contém isoflavonas, compostos vegetais que têm efeitos suaves, semelhantes a estrogênio no corpo. Pesquisa confirma benefícios para ondas de calor na menopausa. O uso tradicional incluía chá de longo prazo para condições crônicas de pele como eczema e para queixas inflamatórias gerais. Tenho feito chá de trevo vermelho para mulheres na minha família por 3 gerações. Quando minhas filhas passaram pela mudança, trevo vermelho foi parte do que as ajudou, gentilmente, sem as complicações que vêm com tratamentos hormonais sintéticos. O sabor é suave e quase doce. O bom Deus não teria feito tão agradável se não pretendesse que bebêssemos regularmente. Colha as cabeças de flores de áreas limpas. Nada que foi pulverizado. Sequeie-as e faça um chá simples. Beba consistentemente. É uma planta de longo prazo, não um concerto de uma vez. Um remédio nutritivo e constante. Número 15. Melissa. Guardei essa para o final porque conecta a algo que quero te dizer antes de terminarmos. Melissa officinalis. Na minha horta agora, espalhando e fragrante e completamente despreocupada com tudo, cheira como sol e limões. As abelhas são loucas por ela. Melissa acalma a ansiedade, ajuda com sono, alivia a tensão nervosa. Estudos mostram que reduz resposta de cortisol. Lembra o que te disse que cortisol era o alarme de estresse do corpo? Melissa baixa o volume naquele alarme sem desligar seu cérebro completamente. Fiz chá de melissa toda noite pelo tempo que me lembro. Minha mãe fazia, a mãe dela fazia antes. Há algo naquela continuidade que quero que você sinta. Agora, antes de você ir, quero te dizer algo que não tem nada a ver com plantas. Porque as plantas não são realmente o segredo todo. Nunca foram. Enterrei 3 maridos. Enterrei 2 dos meus filhos, o que é uma dor que não posso colocar em palavras apropriadas e não vou tentar. Vivi coisas que teriam quebrado outras pessoas.
E ainda estou aqui, ainda na minha horta, ainda nesta varanda, ainda falando com você. O remédio real, o mais profundo, não está em nenhuma raiz ou folha ou flor. É propósito. É acordar toda manhã e decidir que ainda tem algo a oferecer. É deixar ir a amargura que você tem carregado contra pessoas que te prejudicaram 30 anos atrás, porque a amargura vai te matar mais rápido que qualquer doença que conheço. É rir, realmente rir, do tipo que sacode seu corpo inteiro e faz seus olhos lacrimejarem. A inflamação no seu corpo, o microbioma no seu intestino, isso é suas bactérias intestinais, todo o seu ecossistema interno, responde à alegria, responde a pertencer, responde ao perdão. A ciência está finalmente alcançando o que a fé sabia o tempo todo. Deus não te colocou aqui para estar doente e com medo e comprando coisas que não precisa de pessoas que não se importam com você. Te colocou aqui para viver completamente. Generosamente, com suas mãos no solo e seu rosto em direção à luz. Minha avó costumava dizer, o Senhor fez o remédio, e o Senhor fez a pessoa, e o Senhor fez o dia. Seu trabalho é aparecer grata pelos 3. Tenho aparecido grata por 102 anos, e pretendo continuar. Agora vou verificar minha Melissa. Tem tentado tomar conta do canteiro esquerdo inteiro e preciso ter uma conversa com ela. Cuida-se. E lembra o que te disse.